Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 6. Tema desta semana: os demais de Tiatira. Meta de hoje: leitura das páginas 93 a 95. A perseguição em grande escala da Igreja Romana. Começa então a perseguição aos hereges. O Papa Inocêncio III enviou uma carta aos prelados, isto é, às autoridades eclesiásticas do sul da França, para tomarem medidas enérgicas a fim de suprimir a heresia. Os hereges deveriam ser amaldiçoados e banidos por ousarem desafiar o poder papal. Raimundo e outros príncipes que conheciam o caráter puro desses cristãos recusaram-se a executar a ordem de aniquilação. Eles tinham ordem de aniquilar os valdenses e os albigenses. Porém, no ano de 1209, o Papa enviou 300.000 guerreiros para tratar disso. Alguns historiadores falam em até 500.000, meio milhão de soldados e com símbolos da cruz. Aquela foi uma cruzada contra os cristãos. O gigantesco exército, sedento por sangue e por despojos, marchou através das trevas, coberta de vinhas e de olivais, queimando, matando e destruindo tudo à medida que avançava pela bela região de Languedoc. Os indefesos camponeses foram em sua maioria pisoteados pelos cavalos e assassinados a sangue frio. O objetivo real do Papa era tomar posse das chamadas regiões do sul da França, assim como Jezabel, que tomou a vinha de Nabote, porque gostara tanto dela, mas Nabote, que acabou assassinado, não quisera vendê-la. 1 Reis, capítulo 21. O terrível Tribunal Santo começou a se estabelecer como a Santa Inquisição no ano de 1210, em um castelo perto de Narbona. Os inquisitores ganharam autoridade para procurar os hereges, os quais perderiam suas terras e fortunas. Mille acrescentou: todo o país, à medida que o exército papal avançava, tornou-se cenário das mais terríveis crueldades. Eles destruíram as vinhas e as plantações que estavam em crescimento. Queimaram as vilas e fazendas, e quando seus habitantes fugiam, eram novamente lançados para dentro das chamas, matando assim camponeses desarmados, mulheres e crianças. Os cruzados da Igreja em Roma espalharam a desolação sobre toda a terra. 2017, página 197. E ainda, a guerra em Languedoc foi a primeira experiência de perseguição em grande escala, posta em prática pela Igreja Romana para manter sua supremacia pela força das armas. Não se tratava, note bem, do exército da Igreja marchando com zelo santo contra os pagãos, os maometanos ou aqueles que negam a Cristo, mas sim a própria Igreja armada agindo contra verdadeiros seguidores de Cristo, contra aqueles que reconheciam sua divindade e a autoridade da Palavra de Deus. 2017, página 208. Os valdenses ou albigenses, como afirma Miller, foram precursores dos reformadores do século XVI, pois talvez fosse necessário outros 300 anos para a Europa amadurecer para a reforma protestante. Nesse meio tempo, a fabricação de papel e as artes gráficas também foram inventadas. Os valdenses tinham de fazer cópias, mas graças ao Senhor, com a reforma, a Bíblia pôde ser impressa e posta nas mãos das pessoas. Ó Senhor Jesus! Em novembro de 1229, um concílio realizado em Toulouse estabeleceu uma inquisição permanente contra os hereges. Descobriram que a Bíblia era o principal apoio e a fonte de instrução dos albigenses, de onde extraíam suas doutrinas, que eram um tropeço para a Igreja Romana. Por essa razão, foi proibido o uso dos livros do Antigo e do Novo Testamento pelos leigos. Os leigos já eram privados das Escrituras há muito tempo, mas agora, pela primeira vez, houve uma proibição direta. Como os hereges somente podiam ser julgados por um bispo ou por outra autoridade eclesiástica, o trabalho dos bispos não dava mais conta, porque era cada vez maior o número de acusadores de hereges. Foi nesse contexto que surgiram os monges. O Papa Gregório IX, no ano de 1233, entregou esse tão temido tribunal, que é a Inquisição, nas mãos dos monges dominicanos, que passaram a ter autorização para prender e executar os hereges. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Depois da promessa aos vencedores de Tiatira, vem a conclusão da carta a essa igreja. Na carta às 3 primeiras igrejas, a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na carta às 3 primeiras igrejas, a frase quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas antecede a promessa aos vencedores. Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11 e 17. Na carta às 4 últimas igrejas é o contrário. Quem tem ouvidos para ouvir vem depois das promessas aos vencedores. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 29, capítulo 3, versículos do 5 ao 6 e versículos do 12 ao 13 e o 21 ao 22. E se indica uma mudança de direção pelo fato de o Senhor não ter mais esperança de exortar toda a igreja a se arrepender. Por essa razão, ele fala aos remanescentes para os candidatos a vencedores. Estes são os que se mantiveram na linha prateada da graça de Deus, que não se sujeitaram à corrupção e à degradação. Essa mudança também indica que as primeiras 3 igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, existiram no seu tempo, mas as 4 últimas permanecerão até a volta do Senhor, que são as igrejas em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O fato das 7 igrejas serem divididas em 2 grupos, sendo que o primeiro é composto por 3 igrejas e o segundo por 4, também é muito significativo. O número 3 representa o Deus triuno e o número 4 representa o homem, a igreja. Portanto, a igreja nada é do que a criatura. 4. Mais o Criador. 3. Isso nos mostra que o plano de Deus é dispensar sua vida ao homem, igreja, para no final inserir o homem no Pai e no Filho, isto é, no Deus triuno, em unidade com a entidade universal, ilustrada pela videira verdadeira. João capítulo 15, versículos do 1 ao 5. O Evangelho de João nos mostra o que Deus quer fazer com a igreja, seu futuro glorioso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. João 17, 20. A palavra é fundamental no plano de Deus para o homem, pois visa produzir a fé para o seguinte propósito: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21. O trabalho que Deus opera por meio de sua palavra diz unir-nos ao próprio Deus. O final dessa história é que seremos parte dessa entidade divina, conforme está escrito: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículos 1 e 5. O que é a videira e quem são os ramos? Quando contemplamos a videira, é difícil separar os ramos da videira. Essa figura é, portanto, a melhor ilustração da unidade entre Deus e os homens. Quando perde a autoridade do Espírito Santo, a igreja se desliga de Cristo. Sem ele, porém, nada podemos fazer. Ficamos nas mãos de Satanás para deterioração e degradação. Mas se tiver unido à verdadeira videira, através da palavra, a igreja produzirá muito fruto. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Isso significa que quando se olha para ela, não se pode mais separar um do outro. Somos essa entidade final. Por isso o resultado será o número 7, o número da completude. Querido leitor, o apelo do Espírito no final da carta em Tiatira, para que ouçamos o que ele diz às igrejas, é um alerta, pois a degradação vem quando não se ouve mais o Espírito falar. Graças a Deus, hoje temos o Espírito falando em nosso meio, por meio da palavra profética, e precisamos ouvir com reverência, simplicidade e obediência e praticar a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29. Você se sente privilegiado por viver no final da era da igreja? Estamos na reta final. Vamos trazer o reino de Deus à terra. Vamos continuar fazendo o trabalho que o Senhor nos incumbiu, de levar o evangelho do reino a todo canto da terra, abençoando as pessoas com orações e divulgando a palavra impressa, a fim de que tenham oportunidade de se tornar vencedoras juntamente conosco. Amém.